Estratégia corredor de média, com análise em 15 minutos e 5 minutos e uma possível entrada em 1 minuto, tá? Podendo-se entrar em 5 minutos também. Bom, então a primeira coisa, esse aqui é o gráfico da nossa bolsa, está andando ainda, como vocês podem ver, tempo real, né? E aqui nós vamos colocar 2 médias móveis simples de 20. Então aqui a gente vem em indicadores, média móvel, clico uma vez, ela entra lá na esquerda, média móvel de novo, ela entra lá na esquerda. Agora vamos configurar isso. Aqui, período de 20. Aqui, regulado para máxima. Então essa média vai ser calculada com o preço da máxima. Vem aqui em estilo e coloca a cor que vocês desejam. Vou colocar aqui um amarelinho e vou colocar aqui essa espessura. Agora vamos regular a próxima. Também amarelinho. A espessura. Valores. 20. E agora mínima. Calculada com o preço da mínima. Bom, então está aí o nosso corredor de média. Essas 2 médias, regulada para máxima uma e para mínima outra, nunca vão se encontrar. Então vai fazer um túnel de média, né? Agora olha que interessante. Túnel apontado para baixo, você vai pensar em venda. Túnel apontado para cima, você vai pensar em compra. Quando você vender, você vai segurar a operação até o preço sair do túnel do outro lado, tá? Então vamos supor que você venderia aqui neste breakout, né? E você segura essa operação até o preço sair do outro lado lá, tá ok? Isso pode ser feito para 5 minutos, uma entrada dessa, né? É claro que aquela análise gráfica que a gente aprende é muito importante, de topo e fundo, né? Então, olha só que interessante. Esse aqui é o nosso dia de hoje, tá? 27 de janeiro. Então, o sujeito rompeu o fundo ali, ó, e você teria ganho isso aqui tudo até perder a média lá em cima. O sujeito rompeu o topo aqui, ó, você teria ganho isso tudo até o sujeito perder o túnel de média aqui em cima. Ok? Então esse é um jeito para entrada em 5 minutos de se trabalhar com esse túnel de média. Nesse jeito, como a gente viu, você vai trabalhar com figuras de mercado, tá? Então presta atenção. Aqui você tem um fundo duplo que foi rompido, né? Que foi rompido, a média apontou para cima, você entraria nesse breakout e foi embora. Só sai lá quando ele perdeu o corredor de média. Aqui você tem um ombro, cabeça, ombro, né? Você esperaria o rompimento desse ombro, cabeça, ombro, tá? Ou do topo duplo, como você queira chamar isso aqui, mas para mim isso aqui é o ombro, cabeça, ombro. Rompeu aqui, né? Aqui tinha um topo menor e lá o outro ombro, né? Rompeu aqui e veio embora. Você só sairia aqui por essa entrada em 5 minutos. Ou seja, quando a gente faz a entrada em 5 minutos, você vai trabalhar com figura de mercado. Topo duplo, topo triplo, fundo triplo, bandeira, ombro, cabeça, ombro e assim vai. Triângulo, retângulo e assim vai. Quando romper essas figuras, você faz a sua entrada segurando a operação pelo corredor de média, tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Ó, isso aqui era uma bandeira. Aqui era uma bandeira que foi rompida, né, em 5 minutos. Então, isso aqui era uma bandeira que foi rompida. Foi rompida em 5 minutos. Rompeu aqui. Você poderia entrar aqui, stop lá no fundo, né? Stop um pouquinho caro, ou você aguarda o reteste, né?
ou você aguarda o reteste e entraria aqui no reteste segurando até lá em cima, quando ele perde o corredor para baixo. Chegou lá em cima, ele rompeu o fundo, né? Você entraria aqui, stop lá em cima, e você segura até perder o corredor para baixo. E assim vai, tá certo? Então seria essa a ideia. Para se trabalhar em 5 minutos, eu preciso do rompimento das figuras de mercado. Então isso aqui era uma bandeirinha, né? Rompeu, breakout, reteste, tendência, e aqui eu tinha um, uma outra figura de mercado, ok? Tá? E aí rompeu a figura de mercado, a gente segura até perder o corredor do outro lado, tá? Quando a gente diminui o zoom, quando a gente diminui o zoom do gráfico, deixa eu apagar esses desenhos. Quando a gente diminui o zoom do gráfico, quando o preço pula de um lado para o outro, ele se torna bem visível. Aqui pulou, tá? Pulou, foi embora. Aqui para baixo, ó, pulou, veio embora. Aqui, ó, pulou, foi embora. Aqui pulou, veio embora, né? Pulou aqui, ó, foi embora, né? E você vai fazendo isso, eh, acompanhando a tendência de 15 minutos. Se 15 minutos está subindo, você só vai pensar em compra. Se 15 minutos está caindo, você só vai pensar em venda em 5 minutos. Então é assim que a gente trabalha com essa estratégia para 5 minutos, tá? A leitura do gráfica é em 15, a análise é em 15, e a partir daí a gente faz a entrada em 5 minutos por esse processo que eu acabei de explicar, simples assim. Acompanha a tendência de 15. Se 15 está subindo, vai pensar em compra. Se 15 está caindo, vai pensar em venda. E essas coisas acontecem quando ele pula o corredor de uma forma bem clara, como aconteceu aqui, como aconteceu, como aconteceu aqui, né? Que ele pulou para baixo, aqui ele pulou para cima, aqui ele pulou para cima de novo e assim vai. Tá? Agora vamos entender quando 5 minutos faz a correção, ou seja, quando 5 minutos volta no corredor. Então você tem o preço em tendência e em 5 minutos o preço volta no corredor. Bom, quando o preço volta no corredor, você vai fazer a entrada em 1 minuto, tá? Em 1 minuto, acompanhando a tendência de 5, tá certo? E para isso agora, eu vou cortar o gráfico aqui para você entender como é que é feita essa entrada em 1 minuto, tá? Ó, então aqui o preço subiu e está voltando na média, né? Então subiu, está voltando na média. Eu vou cortar o gráfico aqui, nessa volta na média aqui. Está encostando na média, está encostando na média em 5 minutos, e aí a gente então cortou o gráfico, como se fosse uma correção de 5 minutos. A média está bem apontada para cima, significa que isso vai continuar subindo, né? Vamos entender a entrada em 1 minuto. Para a entrada em 1 minuto, eu vou usar mais uma média. Essa média pouca gente conhece. Vamos lá. Uma média exponencial, uma média exponencial de 5 períodos, regulada para o fechamento com deslocamento de 2. Então eu chamo isso de uma média de 5 com desvio de 2. Tá? Então, só trocar a cor dela aqui de novo, botar branquinha para ficar claro. Pronto. Então tá lá. Então o que que acontece? Até o preço voltar na média, eu estou no tempo gráfico de 5 minutos. Quando ele encosta na média, a gente pula para 1 minuto, tá?
a gente pula para 1 minuto. Em 1 minuto, ali, ó, eu já tenho possivelmente uma figura de reversão, que se for rompido ali é compra, tá? Se 1 hora, 5 minutos está subindo, digo, então eu tenho que aproveitar essa subida de 5 minutos. Vamos ver o que que ele fez. Não rompeu, deixa eu aumentar isso aqui um pouco. Rompeu aqui, rompeu aqui. Eu estou em 1 minuto, rompeu aqui. E para isso, aqui seria uma entrada, e eu uso a média de 5 com desvio de 2. Por quê? Enquanto o preço estiver acima dessa média, eu estou segurando a operação. Ó, aqui eu teria saído. Quando ele perdeu aqui, eu teria saído. Ele perdeu a média aqui, ó, a média de 5 com desvio de 2, eu teria saído, ok? Vamos lá. Ó, rompeu de novo, e aí foi embora, tá? A gente entende que, ó, de novo, que quando ele rompe com essa vela de força, ele vai andar aí uns 100, 200 pontos, ó. Então aqui ele andou de 525, foi até 770, 200 pontos quase, né. Aqui, ele saiu daqui, foi lá para 655 até 825, 150 pontos, né. Aqui, ele saiu daqui e foi lá para meia aqui eu estava em 315, foi lá para 500, dá 170 pontos. Então, em média, vai ser isso que vocês vão pegar, de 150 a 250 pontos, né. Vamos ver se ele fez mais alguma coisa aí. Então isso é para scalp, tá. Ó, ali é uma outra entrada. Se romper essa confusão aqui, é compra, né. Se romper esta confusão aqui, é compra. Rompeu, e aqui então você pegaria mais 930, 130, 200 pontos, né. Então essa é uma técnica de scalp. Você usa essa média de 5 com desvio de 2 para pegar 200, 100, 150, 200 pontos, tá. Uma outra possibilidade é você não ter essa média e pegar operações um pouco mais longas, né. Deixa eu cortar o gráfico aqui de novo em outro ponto. Análise em 5 minutos. Ó, aqui, ó, o preço está com uma estrutura de alta, né. Ele já está, ó, subiu aqui, voltou aqui, deixando um fundo mais alto e está querendo romper topo, não é isso? Está querendo romper topo para subir, tá.
Bom, se esse cara romper aqui, eu estou lá em 5 minutos, aqui é uma entrada, ok? Rompeu aqui, aqui é uma entrada, no tempo gráfico de 5 minutos, e a gente vai, segurar essa operação enquanto o preço estiver acima do corredor de média ou do túnel de média. Isso para 5 minutos, né. Agora, por exemplo, para 1 minuto, né, segurando essa operação um pouquinho mais, vamos cortar o gráfico aqui, ó, o preço voltou, preço voltando no corredor, quando ele está se aproximando do corredor de 5 minutos, a gente pula para 1 minuto, tá? 1 minuto, agora eu vou encontrar uma figura de reversão, uma figura de mercado ali, ó, que é a bandeirinha, tá aqui ela aqui, rompeu a bandeira, é venda, tá? E eu seguro essa operação, eu seguro essa operação enquanto em 1 minuto o preço estiver, abaixo da média. Vamos ver. Não rompeu? Rompeu, tá? Enquanto o preço estiver abaixo da média, que agora está em 1 minuto, né, você vai segurando essa confusão. Ou seja, a sua entrada foi lá, ó, em 1 minuto você já consegue segurar até aqui. Aqui eu já estaria saindo. Então vimos 3 tipos de como operar, 3 formas de como operar com essa estratégia. Vimos uma análise em 15 minutos para entrada em 5, né, e você entra em 5 e fica acompanhando o preço até ele pular para o outro lado, segura a operação até ele pular para o outro lado, aí você sai, né. Desvantagem de 5 minutos, o stop fica um pouquinho mais caro, né, porque ele vai ficar ou abaixo do fundo ou acima de um topo, ok? E vimos a situação do scalp, que a gente usa uma média exponencial de 5 com desvio de 2, rompeu, a gente segura até o preço perder a média. E a terceira possibilidade é você esquece a média de 5 com desvio de 2 e opera o próprio corredor de 20, né, opera o próprio corredor de 20 em 1 minuto, né, rompendo a figura de mercado, ok? Então, quando você mudar de 5 minutos para 1 minuto, você vai, ter uma figura de mercado em 1 minuto e o rompimento dessa figura vai te dar a entrada. E aí é só segurar o preço enquanto ele estiver abaixo ou acima do corredor de média, tá? Então eu depois eu pediria ali, se puder, um comentário de vocês, né, saber se funciona, se não funciona, o que está acontecendo, né. Eu lembro que para que isso funcione, o corredor de média do tempo maior, no caso 5 minutos, ou 15 minutos no tempo de análise, tem que estar direcional. Se ele estiver andando de lado, ele está lateralizado, né, e aí é stop certo. Então, o corredor tem que estar direcionado ou para baixo ou para cima, e aí fica fácil. De preferência, acompanhando a tendência de 15 minutos. Então, se 15 minutos está subindo, você vai pensar em compra. Se 15 minutos está caindo, você vai pensar em venda. Então, essas dicas são muito importantes. Se você for trabalhar aqui, ó, que ele está andando de lado, é stop certo, ok? Você tem que esperar ele entrar em tendência, e aí o corredor define uma direção, e aí então, a gente consegue fazer entradas maravilhosas, tanto em 5 minutos quanto em 1 minuto, tá? Espero que gostem, sucesso aí para todos.